Eu ainda hoje, às vezes eu chego aqui na roça, às vezes não tem ninguém aqui, eu chego na varanda ali. Ali eu fico olhando isso aqui, pensando assim, meu Deus. Boa noite, minha galera. Os inscrividos e inscrividas do canal Pessoas Atuais Não Fica Velho, o canal Alexandre Araújo, Fábio Viana, canal Sertanejado. Tudo bem com você? Opa, joia, tamo junto nesse projeto novo. Seja bem-vindo mais uma vez. Opa, é nóis. Então hoje nós vamos falar tudo sobre a vida do cantor Eduardo Costa. Conhecer agora um pouco da vida do cantor Eduardo Costa, que possui uma história motivadora para todos se inspirarem e servir de exemplo. Exatamente, nós vamos rodar a vinheta primeiro. É isso aí, pois bem, gente. Vamos começar falando. Você sabe que todo cantor, galera, vocês que estão assistindo aqui, tem um nome científico e tem um nome popular. Qual que é o do Eduardo Costa? Eduardo Costa, gente, se chama Edson Vander. Olha Edson Vander da Costa Batista, o cantor Eduardo Costa. a diferença. Edson Vander da Costa é o nome popular dele. O científico é Eduardo Costa, que é conhecido no Brasil e no mundo. E a maioria tem nomes artísticos, né? Às vezes o nome que a gente conhece, às vezes não é o nome deles verdadeiro. Né? Aham. E agora vamos falar um pouco aqui do Eduardo Costa, quando que ele nasceu, né? Ele nasceu no mês de dezembro. Foi, dezembro. Em 13 de dezembro de 1978, nasce em Belo Horizonte, Edson Vander da Costa Batista, o cantor Eduardo Costa. Dia 13 de dezembro, né? Foi isso. E ele começou a fazer sucesso quando, assim, tipo, qual ano que ele começou assim? Ele começou mais na década dos anos 2000. 2001, Eduardo Costa assina contrato com a gravadora Velas, e o CD de carreira, Ilusão. Emplacou o sucesso Coração Aberto de sua autoria. Me deu uma chance de explicar. Vai lá pros anos, meados dos anos 2000, por aí, ele começou a fazer mais sucesso na música. Ele começou A música na minha vida foi abandonada quase que a vida inteira. Eu cantava assim, se eu chegasse em algum lugar, o ambiente tivesse bom e tivesse alguém com violão, eu pegava, vamos tocar uma moda aí, pegava ali e tocava. Ele começou a aparecer como artista, como cantor, no ano 2000. E outras coisas A também. voz de Eduardo Costa se confundia com a de Zezé de Camargo. Falar do Eduardo Costa, que ele começou na música, assim, a gente não sabe assim, idade assim que ele começou na música, você tem uma ideia quando mesmo que ele começou na música? Acontece hoje na música sertaneja, eu não virei um cantor de música sertaneja, não acordei um dia e pensei assim, não, eu agora quero cantar. Não, eu nasci cantando. Desde que eu falei, eu cantei. Sim, ele já tinha demonstrado paixão, né, pela música. Ele começou a fazer sucesso com mais idade, né? Não vou falar que o cara é velho, mas ele começou como criança e ele começou a fazer sucesso. Aliás, ele começou a falar cantando. Eu acordei um dia e pensei assim, não, eu agora quero cantar. Não, eu nasci cantando. Desde que eu falei, eu cantei. O próprio fala, né? E agora, como que mais nós vamos falar dele aí que você lembra, assim, para falar pro pessoal que assiste nossos vídeos e tal? Que serviço, assim, que ele fazia, né, antes dele começar a carreira dele, antes dele fazer shows, o que ele mais fazia? Nós não tínhamos condição de comprar um calçado. Que eu quero. Você vendeu picolé, né? Vendi. É. Vendi picolé na rua para cuidar da família. Acho que trabalhou no Ceasa também, né? E tem mais algum que você lembra que ele fazia? Que ele vendia salgados na rua. Vendia verdura de sábado e domingo pela parte da manhã. Durante uns 3, 4 anos eu cuidei da minha família assim. Não se deixou intimidar pela vida sofrida que levava aí. Exatamente, é isso que o Eduardo fazia antes da fama. Trabalhava no Ceasa também, Sim, né? ele trabalhava que entregava flor, trabalhava no Ceasa, era um cara que tipo, ralava mesmo, né? E assim, você lembra assim, a cidade que ele nasceu? Nasce em Belo Horizonte, Edson Vander da Costa Batista, o cantor Eduardo Costa. Nasceu em Belo Horizonte. Sou de uma cidade chamada Abricampo, no interior de Minas Gerais. Uma cidadezinha pequenininha, que tem mais ou menos 7, 8 mil habitantes. Abre Campo, né?
né? Ele nasceu em Belo Horizonte, só que Abre Campo não é Belo Horizonte. Abre Campo é uma cidade que tem bem no interior, né? Na verdade, para ser mais exato, Eduardo Costa nasceu no Córrego do Tear. Eu morava na roça mesmo, não era na cidade. Eu morava num lugar que chamava Córrego do Tear. Não tinha luz. Não tinha luz, não. No Belo Horizonte, que segundo ele foi um acidente, que eles foram passar o Natal lá e acabou nascendo lá, né? E agora, tem mais alguma coisa que você lembra, assim? Se eu não me engano, o Eduardo também, no começo assim, da carreira dele, quando ele fazia shows, ele não sabia nem colocar os preços, né? Ô, Fábio, e aconteceu um negócio comigo impressionante. Mesmo o cara que me pirateou, falou pra mim assim, não, que eu queria te contratar pra um show aqui. Aí pensei comigo, pô, se esse cara me pagar R$500 por show, eu tô rico. Eu não tinha nem um centavo, cara. No show dele, o valor de ingressos, essas não coisas. sabia. Ele não tinha noção, não tinha ninguém assim pra ajudar ele, então como que foi, assim, quem ajudou ele? Pirateiro que tinha feito. Ele, quando começou a fazer sucesso, né, ele já era um cara famoso. Só que o Eduardo, diferente dos artistas, ele era um cara famoso só porque lá em Minas Gerais, eu como mineiro posso falar isso, eu não sei os outros estados assim, as pessoas têm mania de desmerecer os outros lá. Quem estiver assistindo o vídeo aqui já sabe. Principalmente quando a pessoa é mais humilde. No caso do Eduardo, ele fazia muito sucesso, só que o pessoal vendia os CDs dele, colocava a capa do Zezé de Camargo, colocava a capa do Leonardo, mas não. Ô, Fábio, um dia eu tô em casa, eu passando uma fome desgraçada. Você falou que as músicas eram suas? Falei, mas são minhas. Mas como é que esse negócio tá tocando aqui? Ele chegou lá com um monte de CD assim, com a capa do Zezé de Camargo, não tinha o Luciano, com a capa do Leonardo, o cara ia variando. Só quem tava cantando e quem tava tocando era eu, e era muito... Eu falava que a música era do Eduardo, né? Então era um cara que era famoso, o pessoal nadava no sucesso dele, vendia... Só que eu comecei a descobrir. Escutei sua música em tal lugar, tal lugar, tal lugar. Só que não era em rádio, era em porta-mala de carro, era em porta de faculdade, era em boteco. Isso você tinha quantos anos? E isso agora, isso tem o quê? Foi em 2004, mais ou menos. CDs e mais CDs, só que ele mesmo não tinha noção. E qual que era a maior dificuldade dele, assim? Só terminando aqui o que você me perguntou. E aí, quando ele começou a fazer sucesso mesmo, que o cara contratou ele, eu não sabia quando que ele ia cobrar. O meu primeiro show numa campanha política em Aparecida de Goiânia. Aí pensei comigo, pô, se esse cara me pagar R$500 por show, eu tô rico. Eu não tinha nem um centavo, cara. Ele falou pra mim assim, Eduardo, quero contratar uns 10 shows seus pra você fazer aqui. Não vai fazer aqui nos R$500. Eu memorizei aqui os 500. Pensei, 500 eu pago 2 músicos, vai eu mais um, e eu tô memorizando. Pensei assim. Falou pra mim, quanto você faz pra mim os 10? Falei, cara, faz o seguinte, você sabe da sua necessidade, quanto você pode me pagar? Aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, eu vou pagar R$5.000 cada um. Ô, Fábio, eu por dentro que veio subir no fogo assim em mim. Ele era um cara famoso e estava sendo contratado para fazer showmício, que era época de prefeitura, aquelas campanhas e tal, e não sabia. Foi tanto que ele ia pedir R$100, se eu não me engano, no show, o cara ofereceu 5.000. Pensei, 500 eu pago 2 músicos, vai eu mais um, e eu tô memorizando, pensei assim. Aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, eu vou pagar R$5.000 cada um. Ô, Fábio, eu por dentro que veio subir no fogo assim em mim. Não podia demonstrar emoção, sabe? Caraca. Aí ele malandro do jeito que era, não é malandro, não, o jeito de negociar, ele falou assim, não tem como você fazer 7 pra mim? Quanto você pode me pagar? Aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, eu vou pagar R$5.000 cada um. Mas eu não podia demonstrar emoção, sabe? Porque eu tava aqui negociando, aí eu falei pra ele assim, dá pra você pagar um pouquinho mais não, cara? Um pouquinho mais. Eu não vou pagar 5 e depois eu pago mais. E o que você ia falar mais? Que eu não me recordo, você está falando agora? Que dificuldade, assim, que ele passou? Qual foi a maior dificuldade dele, assim? Olha, a dificuldade que o Eduardo passou, segundo ele fala, a gente vai colocar aqui também, que ele quando ele mudou dessa cidade, desse lugar lá, o Córrego do Tear. Quando nós morávamos na roça, Fábio, nós tínhamos uma vida muito farta. Porque quando você mora na roça, eu morava na roça mesmo, não era na cidade. Eu morava num lugar que chamava Córrego do Tear. Quando eu mudei para a cidade, a nossa vida ficou muito difícil. Porque na roça nós não tínhamos dinheiro, mas nós tínhamos fartura, né? A roça era melhor, então. Era ótimo.
Tinha muita verdura, tinha frango caipira, tinha porco, tinha boi, tinha leite, tinha biscoito, tinha pão. Quando nós mudamos para a cidade, nós não tínhamos mais a fartura da roça e não tínhamos dinheiro. Aí foi uma dificuldade tremenda. Segundo ele, que eles tinham vaca lá na roça, tinha leite, tinha galinha, tinha tudo. E na cidade você tem que trabalhar para você poder se virar. Todo mundo sabe que é diferente, né? E então isso foi uma das coisas que foi uma dificuldade que ele teve. Não tinha sapatos, que as pessoas estudavam na cidade. Porque na roça, eu ia para aula descalço. Claro. E as crianças que estudavam comigo também iam. Então não tinha. Só que quando eu mudei para a cidade, eu continuava indo descalço, mas as crianças que iam comigo iam bem vestidinhas. A gente morava numa favela que todo mundo ia melhorzinho do que eu. E esse trem que eles chamam de bullying hoje, a gente sofria lá atrás. Já tinha, e na roça era todo mundo com o pesão no chão. Essa era a vida, né? Ele era bem humilde, era outra coisa, né? E isso é uma coisa que eu admiro muito nos artistas, né? Crescer assim, evoluir, né? Antes não tinha tanto, agora tem tanto, né? Sim. E tipo assim, o que deixou ele mais triste, assim? Qual que foi a parte mais triste da vida dele? Não vi. Quando eu procurei minha irmã, que eu não vi, eu saí pra rua. Aí entro dentro de casa. Quando eu entrei dentro de casa, eu fiquei procurando de novo, debaixo da cama, aí em cima, e não falei pra minha mãe na cama. E aí eu entrei, aí eu fui procurar num quintalzinho, que a gente tinha um quintalzinho. E eu achei a minha irmã debaixo de um pé de laranja. E ela tava comendo terra, cara. Ela tava com a boca com terra, ela tava fome com mesmo, fome, assim? com fome. E aí, assim, aquele dia, assim, pra mim, foi o momento em que eu fiquei revoltado com meus pais, sabe assim? Achei que eu não merecia aquilo. Falei, eu era muito novo, cara. Pra passar por aqui, eu não tinha estudo, eu não tinha nada, nenhum tipo de estudo. Eu não... Estudei só até o 4º ano, sabe? Na roça. Era muita humilhação, entende? Criança não merece passar, né? Acho que nenhuma merece passar. E aí, a partir daquele dia, eu falei assim, eu nunca mais passo por isso na minha vida. Eu fui embora de casa. Apavorado porque ele achou ela no quintal comendo terra. Nossa. Porque a situação da comunidade que ele achou a irmã dele comendo terra e pra ele foi triste, foi um alívio que ele pelo menos encontrou ela, né? E os pais dele não tinham tanta condição, assim. Não tinha, e os pais dele eram separados e ele que tinha que cuidar dos irmãos dele, né? O pai dele foi morar na cidade, depois voltou cuidar da mãe dele, a mãe dele doente e tal, e teve que fazer todo esse trâmite aí. E uma coisa até que eu me comparo assim com o Eduardo, eu, apesar de ter menos idade do que ele, mas a gente morava na roça também, era um lugar que demorou a ter energia elétrica, e eu não tenho foto minha quando criança. Eu, Fábio Viana, não tenho foto minha quando criança. E o Eduardo Costa, coincidentemente, também ele tirou uma foto. Essa foi a primeira foto que eu tirei na minha vida. A segunda, né? Porque eu tirei uma quando eu era bebê. Tiraram, né? É. Essa aí você tinha quantos anos, essa fotinha? Eu tinha uns 12 anos, né? Uns 12 anos. Aí você tava indo pra cidade. Isso. E eu comecei. Quando eu tinha 12 anos. Já não era tão conhecido mais, né? Tirou foto e começou a energia. Eu de uma cidade chamada Abre Campo, no interior de Minas Gerais. Aham. Uma cidadezinha pequenininha, que tem mais ou menos 7, 8 mil habitantes. Não tinha luz. Não tinha luz, não. A primeira vez que eu vi luz na minha vida, eu tinha 12 para 13 anos, que eu vi uma luz acesa. Olha só. É porque eu nunca tinha ido da cidade, né? E a primeira vez que eu saí da cidade, eu já estava me preparando para mudar. Você sabia que loucura, né? Não é loucura, é realidade, né, de quem leva essas Porque às coisas. vezes a gente está acostumado, tipo, a achar normal, né? Tirar uma foto Sim. quando é criança, mas tem gente que tem outra realidade, né? Não tinha condição de ter alimento em casa todo dia, carne todo dia, Sim. câmera fotográfica, pra eles era uma coisa assim de Nossa, rico, era né? coisa de outro mundo, né? Pra, tipo, não tirar foto assim, também não tinha celular, né? Aham. E outra coisa também que tem o Eduardo que a gente precisa falar aqui, que ele começou a fazer sucesso, foi os pirateiros, que acabou de uma certa forma ajudando ele, né? Que como ele era um cara era famoso na música, tocava em faculdade, boteco, essas coisas, e ele vivia passando fome, exemplo, do 0 ao 25 anos, porque ele vivia em situação de miséria mesmo, apesar de ter as pessoas ouvindo as músicas dele lá e tal, o pirateiro acabou ajudando ele. Ele chegou lá com um monte de CD assim, com a capa do Zezé de Camargo, não tinha o Luciano, com a capa do Leonardo, o cara ia variando. Só quem estava cantando e quem estava tocando era eu.
E eu fui em Goiânia, cara, pra tentar achar o pirateiro que tinha feito o CD com a capa do Zezé. Eu falei, velho, é eu cantando, sou eu que tô cantando, sou eu que tô tocando. O cara falou assim, então canta aí. Na rodoviária, eu pego o violão e começo a cantar pro cara lá. Qual você cantou, você lembra? Me dê uma chance de explicar que sem você não... Cantou pro cara? Eu quero essa música. Aí o cara falou, ó, Eduardo, o negócio é o seguinte, cara. Eu vou fazer aqui com a capa sua mesmo, só que daqui uns 30 dias, se não vender, eu volto a fazer do Zezé e do Leonardo. Pô, a sua foto aqui não vendeu, eu vou voltar pro Zezé do Camargo. E ele é uma coisa assim que a gente fala, né, que tem que deixar bem claro pro pessoal. Você sabia que ele teve que comprar um CD dele próprio? Sério? Sim, porque o cara gravou, os pirateiros gravou, e ele falava que era ele, e eles não queriam. Ele falou, ele teve que comprar um CD para ele poder provar que era ele. Ele comprar o produto dele, porque ele gravou um disco amigo dele, e o cara gravou muito CD e começou a vender, mas tinha muito mesmo, e ele teve que comprar um para poder falar que era ele e tal, provar por tal. Então foi uma coisa muito assim... Eu gosto dessa história, né, para falar das pessoas que... Tem gente que diz isso muito fácil, aí eu tenho 30 anos, o Eduardo Costa virou bilionário depois dos 30, 40 anos. É um cara muito rico, todo mundo sabe disso, mas ele não é igual, diferente do Gustavo Lima, que já conseguiu mais cedo, o Santana. O Eduardo virou bilionário depois dos 30, 40 anos. Essa coisa assim, eu quero fazer sucesso, eu quero ficar rico, eu quero ficar milionário, eu quero agora... Não tinha nada dessas coisas, cara. Isso você tinha quantos anos? E isso agora, isso tem o quê? Foi em 2004, mais ou menos, 2005. Né? Então, do 0 a 25 eu passava fome mesmo. Agora, eu quero que você fale um pouquinho pra gente, assim, tipo, do que você acha, assim, do Eduardo e tal? Olha, eu acho que um cara bastante humilde, né? Gente boa, apesar de tudo que ele passou, tudo que ele conseguiu agora, ele não mudou a personalidade dele, que tem gente que às vezes é pobre, fica rico e muda de atitude, né? Fica mais metido, fica mais, como é que eu posso dizer? Não quer falar com as pessoas, muda de personalidade, e ele continua sendo o mesmo, né? Exato. Ele era humilde e continua sendo humilde. E é um cara polêmico também, às vezes. Um cara muito polêmico, porque, tipo, as pessoas que é da roça, querendo ou não, eles falam mais a verdade, tem mais sinceridade, né? Então ele é bem firme. Eu acho ele, assim, bem humilde, bem gente boa, simpático, e as músicas dele também eu gosto bastante. Eu acho que é bem aquele sertanejo raiz, tipo a vibe do Zezé, assim, eu acho admirável. E por falar do Zezé, a gente até falou nos vídeos anteriores que eu tinha brigado com o Zezé e tal, e a gente sempre fala isso, sempre que a gente pode, eles nunca brigou, eles são amigos. Ele falou que só usou aquele tempo, não falou... Só uma boato, né? Ele falou que nem falou que nem brigou e nem que não brigou, porque ele estava usando aquilo para ter uma audiência também em cima daquilo, né, segundo ele. Aí eu ia perguntar uma coisa também, o que a mãe dele achava, assim, quando ele chegava com muito dinheiro em casa? Eu nunca tinha visto 100 reais na minha vida, né? Tipo, em dinheiro, né? Nesse dia, eu peguei, tipo, esse dinheiro todo em sacola de supermercado. Cara, a primeira coisa que eu fiz foi levar um bocado pra casa da minha mãe. Tipo assim, minha mãe achou que eu tinha feito uma besteira, né? Falei, mãe, a senhora calma, espera que, se Deus quiser, ainda vou dar uma notícia boa pra senhora ainda esses dias. Aí, pouco tempo depois, não passou mais de uma semana, eu vendi mais 10, só sei que nesse ano eu devo ter feito só para campanha política mais de 70 shows. Tá. Encheu essa sacola de dinheiro, entregou pra ele, a mãe dele achou que ele estava fazendo coisa errada. Porque ele falou que eu não recebia 50 contas. Nunca tinha visto 100 reais na minha vida, né? Tipo, em dinheiro, né? Nesse dia eu peguei, tipo, esse dinheiro todo em sacola de supermercado. A minha mãe acreditava nele? Nem a mãe. Ele falou que as pessoas não acreditavam, os familiares principalmente não acreditavam. Achava que ele estava roubando, Sim. né? Em todo caminho. E às vezes a gente fala isso com uma inspiração, não é tipo, vou falar que tudo que Eduardo Costa faz ali maravilhoso. Não, ele é um cara que vacila também, tem as polêmicas dele, mas é uma fonte de inspiração para muitas pessoas que desistem, porque tem 30, porque tem 40, porque não sei o que não, cara. Você nunca deve desistir. E ele falou que jamais não tinha um sonho de ser sucesso, de dormir pobre, com miséria e acordar rico, de gravar com o Leonardo, que foi um sucesso tremendo. E hoje, muitas pessoas querem gravar com ele. E ele mesmo fala que o único cara que ele chamou assim, para gravar com ele mesmo foi o Cristiano Araújo. O resto tudo foi a maioria que chamou, que queria gravar com ele, etc e tal. Então é isso. Mas tá certo, né? Porque ele fez um trabalho, assim, grande parte ele fez sozinho. Ele nunca teve dupla, né? Sempre foi carreira solo. Então, todo esforço, dedicação que ele teve para deixar qualquer pessoa regravar, então tudo tem que ser conversado.
Até pra fazer. Sabe que ele teve uma dupla? Ele teve. Teve, só que não deu certo. Acho Mas que a era... grande parte deles é carreira Não, solo. mas ele deu certo, mas não deu certo com carreira solo. Acho que era Eduardo e Cristiano. Em 1994, Eduardo faz o primeiro show da carreira com a banda Caipira, ao lado de Ano. Em 1997, formou uma dupla chamada Eduardo e Cristiano. Foi nesta época que adotou o nome Eduardo. A dupla durou pouco tempo e Eduardo resolveu seguir carreira solo. Mas isso é muito tempo atrás, né? Muito tempo atrás. E hoje você vê o cara tem avião, tem carro, tem fazenda, tem marca, Coleção tem de carro, né? Com a Sim. garagem cheia E você de sabe carro. quando a gente morava em Minas, sabe qual o carro que ele fazia show? Que ele ia fazer show? Não. Você for de casinha antiga, do para-choque preto. Sim. Então era um carro daquele que ele ia fazer show. Pra hoje o cara tem coleção de O cara carro, tem Ferrari, avião. Lamborghini, né? Coleção. Então é uma inspiração muito evolução, boa. né? Aham. E é isso, né, gente? Eu não vou prolongar, porque aqui foi um bate-papo que eu tive com vocês. Vou mostrar aí nos cortes, vamos deixar tudo certinho aí. E agradecer a sua presença. E tô com surpresa aqui que eu fiz aqui pra você, que eu trouxe aqui pra você. Você sabe que eu sou um cara que eu gosto muito de usar corrente de prata, né? Eu não sei se você gosta. Eu gosto também, eu Então, acho aqui, bonito. aqui é pra você, eu gosto muito dela. E por eu gostar dela, por isso que eu tô te dando. Porque eu não vou te dar uma coisa que não presta. Sei. Porque tem gente que dá as coisas pros outros, é uma calça velha que rasgou, que não quer mais. Essas coisa coisas. bem cuidada, É tipo né? um descarte que não quer mais, ele tá quase. Até de repente, viu? Fica com Se Deus. inscreva, Te compartilha. espero no vídeo da Ana Castela. Opa. Viu, gente? Não deixe de se inscrever aí, compartilhar, sugerir artistas que vocês gostam, porque isso aqui é um trabalho que a gente faz que acaba incentivando muitas pessoas e tem gente que gosta do nosso trabalho, às vezes quer gravar e não quer. Então, gente, se você gosta de youtuber, você admira o nosso trabalho, você quer ter um trabalho parecido, começa hoje, não fica esperando não, porque tudo que a gente quer a gente consegue, mas tem que começar. Pra gente chegar até aqui, nós tivemos que começar, não foi? Tem algumas vezes que é bom, outras vezes que é meio complicado, mas a gente consegue. Mas é isso, galera, tudo de bom pra vocês, até uma próxima.